de rever histórias. E dizem que era uma vez uma princesa. Uma princesa que estava na flor de sua idade, ou seja, na idade de se casar. Bom, pelo menos essa era a opinião de seu pai, o rei. Ele tinha uma ideia fixa de que a filha dele precisava se casar. Mas a princesa Rosa nem pensava nisso. Ela, afinal de contas, ela tinha tanta coisa para aprender, tanta coisa para viver, tantos reinos para conhecer. E ela adorava também tirar os sapatos e correr pelos campos atrás das borboletas. Até que um dia, a princesa Rosa estava voltando de um de seus passeios com seus sapatinhos nas mãos, quando de repente ela se deparou com 3 príncipes à sua frente. Sim, aqueles príncipes haviam sido convidados pelo seu pai, o rei, com aquela ideia fixa de que ela deveria se casar e que ela deveria escolher um daqueles príncipes para que fosse o seu marido. A princesa Rosa, que nem pensava em se casar, de repente, quando ela se deparou com aqueles 3 príncipes, ela começou a sentir assim um calor entre as mãos, sabe? As mãos suando, assim, começaram a suar. Ela começou a sentir assim um frio na barriga, assim, uma tremedeira nas pernas e o coração assim, parecia que ia sair pela boca. Alguém aqui já sentiu isso antes? Já? Pois é, era assim que ela estava se sentindo. Então, não era pra menos, gente, porque quando ela viu o primeiro príncipe era alto, era loiro, dos olhos azuis, e tinha um sorriso assim, que quando ele sorria, soltava aquele brilhinho no dente, assim, sabe? Igual o comercial de pasta de dente. Comercial sorriso Colgate. Exatamente. Tinha aquele sorriso Colgate que quando ela viu, ela se apaixonou por ele no mesmo instante. Agora, quando ela viu o segundo príncipe, minha gente, o segundo príncipe também era alto, era negro, os cabelos trançados, com um olhar assim, que ele levantava a sobrancelha assim quando ele olhava, sabe? E também, quando ele sorria, tinha o mesmo brilhinho, mesmo que sorriso? Sorriso Colgate. Quando a princesa viu aquele príncipe, ela também ficou tão completamente apaixonada. Mas, gente, quando ela viu o terceiro príncipe, era baixinho, era gordinho, assim, sabe? E ele tinha umas pintinhas no nariz, e ele tinha um furinho no queixo, e quando ele sorria, ele fazia 2 fofinhos. Ela se apaixonou por ele no mesmo instante. Ela não sabia com qual dos 3 príncipes ela iria se casar, ela não poderia escolher. E, na verdade, o que ela queria mesmo era se casar com os 3. Mas acho que não ia dar muito certo. E também, se um só já dá trabalho, 3, então deve dar mais trabalho ainda, né? É só os seus namorados, Então a princesa... Mas ela tem que escolher um. A princesa Rosa, ela ouviu seus conselheiros, porque ela ouvia muito bem os conselheiros dela, e ela pensou: viajai-vos, e aquele que me trouxer o presente mais raro se casará comigo. E assim, o primeiro príncipe, aquele alto, loiro, dos olhos azuis, com a palminha dentro, o sorriso Colgate, pegou o seu cavalo e atravessou desertos e mais desertos. E enfrentou tempestades
de areia. E quando ele chegou lá num oásis, vocês sabem o que é um oásis? Um oásis é um lugar assim paradisíaco, onde no meio do deserto ali tem água, tem palmeira, tem coqueiro, tem tudo, onde ali você é um lugar maravilhoso. E ali naquele oásis, ali no meio do deserto, ele encontrou um mestre. E esse mestre disse assim para ele, ó, presta atenção. E o mestre, sem mesmo que o príncipe pedisse, entregou para ele um presente raríssimo. E entregou um tapete. Um tapete que voava, isso mesmo. Um tapete voador. O príncipe enrolou o tapete bem enroladinho, colocou debaixo do braço. Era um presente raríssimo, não era? A princesa ia gostar, não ia? Ele colocou o tapete, agradeceu o mestre, pegou o seu cavalo e partiu de novo. Partiu pelo deserto afora. Já o segundo príncipe, aquele negro, com os cabelos cansados e tal, com a sobrancelha levantada, ele pegou o seu navio e atravessou mares e oceanos. E ondas e alto mar. E enfrentou tempestades em alto mar. Enfrentou tempestades em alto mar. Levas, velas! E quando ele chegou lá na linha do horizonte, quem ele encontrou? O mesmo mestre que disse assim para ele: E o mestre, sem mesmo que o príncipe pedisse, entregou a ele um presente raríssimo. Um espelho mágico. Um espelho. Esse espelho tinha o seguinte poder. Você poderia ver a pessoa que você mais amasse, por mais distante que ela estivesse. Era um presente raro, não era? Parecia mais de outra história. É mesmo? Pelo menos tinha que vir algum. E assim ele guardou o espelho muito bem guardado, agradeceu o mestre, pegou o seu navio e voltou. Já o terceiro príncipe, aquele baixinho dos covinhos, lindinho, ele escalou a mais alta montanha. E ele foi escalando aquela montanha, ele foi escalando, e quando chegou lá no pico da montanha, ele enfrentou tempestades de neve. E ele chegando lá, tremendo, já estava quase congelando, quando ele chegou lá no pico da montanha, quem que ele encontrou? O mestre. O mestre, ele mesmo, que disse o quê? O mestre entregou ao príncipe, mesmo sem ele pedir, um presente raríssimo. Ele entregou uma maçã mágica. Uma maçã que tinha o poder de ressuscitar os mortos. É, uma maçã que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Era um presente raríssimo, não é? Ele guardou. Essa história pra Ele guardou, bem guardada aquela maçã, agradeceu o mestre. E os três príncipes se encontraram no meio do caminho. E eles estavam com tanta saudade da princesa Rosa, que resolveram dar uma espiadinha no espelho do segundo príncipe para ver como que ela estava. Então eles olharam para o espelho e viram a cena mais triste que eles poderiam ver. A princesa Rosa havia acabado de morrer. Sabia? O reino estava em prantos, o seu pai estava inconsolável. Mas eles... Sim, a maçã! Mas eles precisavam chegar rápido, antes que o cortejo fúnebre saísse, antes que a princesa fosse enterrada. Senão não teria mais jeito. Então, como que eles poderiam chegar rápido? O tapete, isso mesmo! Os três príncipes subiram no tapete e foram voando
repente, eles pousaram no tapete no meio do cortejo. O terceiro príncipe pegou a maçã, deu um pulo e disse: parem o cortejo! Pararam o cortejo. E o príncipe chegou com a maçã bem próximo do nariz da princesa. E a maçã tinha um perfume mágico. Como um milagre, a princesa inspirou. Suas bochechas voltaram a corar. Seus olhos abriram. A princesa sentou-se e abriu seu lindo sorriso. E todos se abraçaram, todos comemoraram. Afinal de contas, a princesa estava viva novamente. Mas espera aí. Agora a princesa tinha um problema pela frente. Porque, afinal de contas... Quem ela ia escolher? Exatamente. Qual dos três príncipes ela iria escolher? O baixo! Não é? O baixo! Ela resolveu, então, abrir para os seus conselheiros. Ela quis ouvir os seus conselheiros. O baixinho gastou a maçã dele. É? Será? Aí eles Da passam maçã? pela frente. Mas Os quem outros o que você falou? Os outros também ajudaram. Era isso que ela ficava pensando. Ela não queria ser injusta. É porque se eles não tivessem visto no espelho, eles não iam dar ideia. Exatamente. A princesa, depois de ouvir todos os seus conselheiros, tomou a seguinte decisão: meus queridos príncipes, meus conselheiros, meu pai, vou dizer a decisão que tomei. Se não fosse o espelho do segundo príncipe, vocês não saberiam que eu tinha morrido. Se não fosse o tapete do primeiro príncipe, vocês não chegariam a tempo e nesse momento eu já estaria enterrada. E se não fosse a maçã do terceiro príncipe, eu não teria recuperado meu fôlego de vida. Portanto, eu devo a minha vida a vocês três. Sabem de uma coisa? Quando a gente chega assim, perto da morte, a gente percebe que a vida é tão curta. Ainda tenho tanto para conhecer, tanto para viver. E a vocês, meus príncipes, eu devo a minha eterna amizade e não irei me casar com nenhum de vocês. O quê? Os príncipes, sabe o que eles fizeram? Eles mantiveram os presentes para a princesa. A princesa subiu no tapete mágico e voou para conhecer muitos reinos e aprender tudo que ela queria aprender sobre a vida. E sempre quando ela tinha saudade dos príncipes ou saudade do seu pai, ela dava aquela espiadinha no seu espelho mágico. Afinal de contas, a vida é para ser vivida. E os três príncipes e a princesa foram amigos para sempre. Quem você não tem aqui nessa roda, quem lhe queira vem. Eu tenho quem me queira. Eu tenho a vida para ser meu bem. Morela, quem você não tem aqui nessa roda, quem lhe queira vem. Eu tenho quem me queira. Eu tenho a vida para ser meu bem. E num lugar não muito distante daqui, havia um fazendeiro que tinha muita, mas muita terra. E nessa terra, esse fazendeiro só plantava uma coisa. Esse fazendeiro só plantava cana. Plantava mais nada. Plantava cana. E sabe como ele plantava cana? Colocando veneno na terra. Envenenava a água, porque esse veneno escorria pro leito do rio. E quem plantava comida mesmo, comida assim, da gente comer todo dia, assim, de fazer um prato, batata, cenoura, verdura. Quem
nosso prato eram os camponeses, que ficavam nas suas pequenas propriedades em volta daquela fazenda enorme onde só se plantava o quê? E cada pedacinho de terra de camponeses plantava uma coisinha diferente. E eles ali, eles vendiam aquela comida que eles plantavam, mas eles também plantavam. Porque tinha camponês que vendia, plantava mais uma coisa, camponês que plantava mais outra. Eles vendiam o excedente, depois o que sobrava, né? E comiam, trocavam o que eles tinham ali. Pois bem, teve um ano que, bem na época que era de chuva, que era para chover, que aquela época boa de plantar, não choveu. A terra ficou seca. E eles estavam lá com a semente, precisando plantar aquela semente, e eles plantaram mesmo assim. Só que como a chuva não veio, o que aconteceu com a semente? Morreu. Ela morreu, ela não germinou. E aqueles camponeses todos perderam todas as suas sementes. Ficaram desesperados, porque não tinham comida nem para eles e nem para vender, para ganhar um dinheirinho, para comprar outras coisas que eles não plantavam. Essa notícia chegou aos ouvidos do tal fazendeiro, que viu, nesse momento difícil dos camponeses, uma grande oportunidade dele ganhar ainda, mais dinheiro. Ele foi até cada família camponesa e fez, sabe o quê? Ele ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro emprestado. Só que ele fez assim, ele emprestava R$1 e queria 10 de volta. Emprestava 1 e queria 10. Mas ele falava assim, eu posso esperar vocês plantarem de novo e aí vocês vendem e vocês me dão esse tanto aí a mais do que eu estou emprestando, tudo bem? Os fazendeiros, os camponeses estão desesperados com aquela secaiada toda, vendo as crianças tudo com fome, e aí aceitaram e ficaram se dedicando a cuidar daquelas sementes que eles ainda tinham. Trocaram as sementes, passaram o dia todo, o ano todo, cuidando, só que de repente, o tal do fazendeiro resolveu que não ia mais esperar o próximo plantio. Ele resolveu que ele queria aquele dinheiro de volta e mais aquilo que eles tinham combinado, naquele momento, assim, no meio, antes da próxima chuva, antes deles poderem plantar. E aí, ele foi até a casa de uma das famílias, bateu ali na casa, e quando ele bateu na casa, uma menininha saiu da casa. Uma menininha assim, desse tamanho assim. Ela saiu e perguntou o que aquele homem queria. O homem nunca tinha visto a menina, porque ele sempre tratava com a mãe e com o pai da menina. E então ele perguntou, ei menina, onde estão seus pais? A menina olhou e falou, eles não estão em casa não. Tá, não estão em casa, mas estão onde? A minha mãe, ela foi vender vento para comprar lua. Foi vender vento para comprar lua? E seu pai? O meu pai ele foi cortar árvores vivas para plantar árvores mortas. Que? Cortar árvores vivas para plantar árvores mortas? Mas que história é essa, menina? Me explique. O que isso quer dizer? E a menina olhou bem pro fazendeiro e falou, Eu não. Tô ocupada, vou brincar lá no quintal. Ei, menina, volta aqui. Como assim? Eu não vou embora sem saber o que significa você tá falando. Peraí, tua mãe foi vender vento para comprar lua. Teu pai foi cortar árvores vivas para plantar árvores mortas. E o fazendeiro ficou lá olhando a menina brincando ali no terreiro. E ficou pensando, saiu até fumacinha da cabeça dele. Ele não conseguia ir embora sem saber o que aquilo significava. E a menina lá, só rindo e brincando. Aí ele não aguentou, se aproximou e falou, menina, me conta o que significa isso. A menina falou, eu não. Me conta, menina. Eu não. Me conta. Eu não. Me conta. O que você vai fazer se eu te contar? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e disse, eu perdoo teu
deve mais nada. A menina olhou e falou, mas só estamos nós dois aqui. Quem que vai ser testemunho de que você tá me prometendo isso? Menina, eu prometo assim pelo céu e pela terra. Pelo céu que me cobre, pela terra que eu piso. Mas céu e terra não dá. Tem que ser alguma coisa viva, assim, bem viva. Nessa hora que a menina disse isso, uma mosca veio voando, deu uma cambalhotinha, veio voando e parou bem assim na porta, sabe? Assim, no batente da porta. Ela pousou ali. Pois o fazendeiro, esperto, olhou pra menina e falou, pronto, aí temos uma criatura bem viva. A mosca vai ser a nossa testemunha. A mosca é testemunha de que, se você me contar o que significa isso, esse enigma, eu vou embora e teus pais não devem mais nada. A menina abriu um sorrisão. Jura? Então eu te conto, A minha mãe, ela foi vender vento. Ela foi vender leques feitos de taboa aqui do nosso brejo. E ela foi vender vento para comprar querosene para colocar na nossa lamparina. Mas não era e lua? alumiar a nossa noite como faz a lua. Pronto, ela foi vender vento para comprar lua. Poxa, menina, olha que eu nunca ia pensar numa coisa dessa. E o seu pai? Foi vender vento, vender o leque, entendeu? Quando a gente pega o leque, a gente faz vento. Aí ele falou assim, e o seu pai? Que foi cortar árvore viva para plantar árvore morta? O que ele tá fazendo? Aí a menina falou, meu pai, sabe o que ele foi fazer? Ele foi cortar bambu para fazer cerca. Pronto. Ele foi cortar árvore viva, bambu, são aquelas, aqui tem uma moita assim, que sobe assim. É um girassassi. É um girassassi, pronto. Um girassassi. Tem um monte de gominho assim no bambu. E umas folhinhas. Ele geralmente, ele fica em um monte de lugar. Lá no meu sítio, ele fica pertinho do brejo. Mas ele aparece também em lugar mais seco. Ele pode ser fininho, mais ou menos assim. Pra fazer cerca é melhor mais ou menos. Pois o pai da menina tinha ido cortar bambu, árvore viva, pra plantar árvore morta, pra fazer a cerca de bambu. O fazendeiro olhou pra mim e falou assim, mas menina, mas você é muito esperta, Valeu ter perdoado a dívida dos teus pais, pois eu vou me embora. Eu acho que a gente não vai se encontrar mais. Virou as costas e foi embora. Quando os pais da menina chegaram, a menina correu, abraçou o pai e a mãe e contou a novidade. Falou, pai, mãe, vocês podem dormir sossegados agora. A gente não deve mais nada para aquele fazendeiro. E contou toda a história, tintim por tintim. O pai e a mãe acharam aquilo meio estranho, né? Ficaram assim, meio ressabiados. Só que aí, passou um dia, 2, 3, uma semana, o fazendeiro não apareceu, ficaram sossegados. Só que quando eles assossegaram, o fazendeiro apareceu. Apareceu e disse que queria todo o dinheiro que tinha emprestado, mais 10 vezes o dinheiro. A menina saiu correndo de dentro de casa quando ouviu aquilo. Passou no meio do pai e da mãe e falou, o quê? O senhor não tem vergonha, não? O senhor me prometeu. Eu contei pro senhor aquele que o senhor me prometeu que meus pais não deviam mais nada e eles não devem mais nada. E foi o que propôs. Foi uma brigaiada. O homem falava de lá, todo olhando pra menina assim de cima, falando, eu nunca te vi na vida. Como que eu prometi alguma coisa pra quem eu nunca vi? E a menina lá de baixo olhando pra ele, mas ela era gigante. Pequenininha assim, ela estava gigante falando pra ele. Ele falava de cá, ela falava de lá. Ele falava de cá, ela falava de lá. Eu sei que foi juntando todas as famílias camponesas em volta dessa situação. O que aconteceu? Foram parar no tribunal para deixar o juiz resolver a questão. O juiz estava ali diante dos dois, fazendeiro e a menina com os pais. E primeiro ele perguntou o que tinha acontecido. Quem que vocês acham que foi o primeiro a falar? A menina. Os dois. Fazendeiro, né?
O fazendeiro pegou, a menina abriu a boca e fez assim, é que... O fazendeiro já passou assim a menina pra trás, o juiz ficou bem olhando, e ele começou a contar tudo. Nunca vi essa menina na minha vida. Como que eu posso ter prometido uma coisa pra uma pessoa que eu nunca vi na vida? E ela tá dizendo que eu prometi que os pais não deviam mais nada pra mim? Pois eu tinha um combinado com esses pais, e falou. Aí a menina, depois que ele terminou, ele falou assim pra menina, a menina foi lá. Ô seu juiz, eu tenho uma testemunha nessa história. Aí o juiz falou assim, ah é? É, porque tem que ter testemunha, porque senão é a voz do fazendeiro contra a tua. Mas eu tenho uma testemunha. O fazendeiro já pôs-se ali, né? Aí a menina falou, sabe, quem ouviu esse fazendeiro prometendo que tinha acabado a dívida dos meus pais? Foi uma mosca. Nessa hora o juiz olhou pra menina e falou, menina, você tá tirando onda comigo? Você veio até aqui pra falar que uma mosca foi testemunha de uma história dessa? Foi sim, seu juiz, ó. Tinha uma mosca, na hora que ele prometeu, apareceu uma mosca que veio voando e pousou bem na ponta do nariz do fazendeiro. Nessa hora o fazendeiro nem pensou, levantou e falou, que na ponta do meu nariz nada, a mosca pousou, foi no batente da porta. Ele admitiu. O juiz olhou bem pro fazendeiro e falou, ah é? Pra quem não conhecia a menina, é muito estranho o senhor conhecer a mosca que foi testemunha da história. Pois se tinha mosca, a menina tá falando a verdade. E se a menina tá falando a verdade, o senhor deu a sua palavra, o senhor vai ser obrigado a cumprir. O camponês e a camponesa não devem mais nada pro senhor. E olha, caso encerrado. Toma. Você não tem aqui nessa roda quem me queira bem. Eu tenho quem me queira bem. Tenho Ana para ser meu bem. Oh, bela filha, você não tem aqui nessa roda quem lhe queira bem. Eu tenho quem me queira bem. Tenho Ana para ser meu bem. Eu juro que a mosca apareceu lá, ia pegar o papel e escrever. De gênios com uma estrela de ouro na testa. Quando o rei ouviu aquilo, dizem, ele entrou ali na casa, pegou a caçula e levou para o palácio para se casar com ela. E a velha, quando ouviu aquilo, a velha maga, que ela também adivinha, já ficou imaginando que as irmãs deviam ter ficado bem invejosas, né? O fato é que as irmãs foram para o palácio morar com a caçula e o rei. E quando chegou o dia da rainha dar à luz, que foi exatamente naquele dia, as irmãs ajudaram no parto e apresentaram para o rei o sapo e o gato. E o rei, indignado, foi tomar satisfações da rainha, que protestava, dizendo que não, que ela tinha tido bebês, mas o rei não acreditou. Preferiu acreditar nas cunhadas. E irritado com os filhos que a rainha tinha lhe dado, ordenou que ela fosse enterrada na frente do palácio até a cintura. E que todos que passassem por lá deveriam lhe cuspir na cara. Quando o arauto deu essa notícia, todo mundo que pretendia passar ali na porta do palácio mudou de ideia. Ninguém queria cuspir na cara da rainha. E quando a velha soube disso, ela estava na praça, só que ela estava lá do outro lado. Ela viu o palácio lá longe e viu a rainha pequenininha ali enterrada. Mas a velha não se aproximou não, porque ela não queria cuspir na cara da rainha. Ela arranjou o leite que ela precisava, voltou para casa e preferiu não contar daquelas crianças para ninguém, com medo do que pudesse acontecer com elas. E o tempo passou. E as crianças cresceram, fizeram 7 anos
E a velha cuidou daquela menina e daquele menino como se fossem seus próprios filhos, com todo o amor do mundo. Mas estava na idade da menina e do menino aprenderem a ler e escrever. E a velha não sabia, ela era analfabeta. Mas ela achou que ela não podia privar os seus filhos desse conhecimento. Então, ela cortou uma franjinha em cada um para esconder a estrela de ouro, arranjou uns cadernos e uns lápis, entregou para as crianças e disse para elas irem para a cidade, olhando para o chão sem falar com ninguém, direto e reto, fossem para a escola, aprendessem o que tinham que aprender e voltassem. E que assim ia ser todo dia. E lá se foram as crianças para a escola, o caminho era longe. E quando chegaram na cidade e atravessaram a praça, cruzaram por ela, Marcelo, cruzaram por elas as tias, as cunhadas do rei, que olharam para as crianças e acharam tão parecidas com a sua irmã. Chegaram mais pertinho, viram um brilho por debaixo daquela franja. Mas as tias eram também meio bruxas, tinham lá seus sortilégios. Não perderam tempo, foram até a feira, compraram umas frutas, espremeram no copo, botaram uma poção e logo se aproximaram das crianças com muita simpatia, com muita alegria. Olha só que dia bonito, tá calor, vocês não estão com sede? E as crianças já tinham andado tanto, a casa da velha era longe, estavam com sede. As mulheres eram tão simpáticas, não desconfiaram. Tomaram o suco e viraram 2 estátuas de pedra. 2 estátuas de pedra. As tias foram embora e a velha, esperou, a filha e o filho não voltavam. Ela resolveu ir até a cidade para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, viu os 2. E a velha era sábia e percebeu que ela sozinha não conseguiria curar essas crianças. Mas ela era também adivinha e logo entendeu que teria que ir até a Casa do Sol para curar sua filha e seu filho. Montou em seu cavalo e partiu. Cavalgou por horas, até que ela atravessou um rio. E o rio gritou: Ei, aonde é que você vai? Eu vou até a Casa do Sol, arranjar a cura para minhas crianças que foram viradas em pedra. Pergunte ao sol que tudo sabe, porque eu, um rio tão largo, que serpenteio entre vales tão verdejantes, porque eu não tenho peixes? Pode deixar, voltarei com a resposta. E seguiu seu caminho. Cavalgou, até que chegou em frente a uma árvore. Dava uma sombra boa, gostosa. Resolveu sentar ali um pouquinho, tomar uma água, descansar, tomar um lanchinho, né? Deitou ali embaixo da árvore, estava ali repousando quando a árvore... Onde você está indo? Eu vou até o sol buscar a cura para minhas crianças que foram viradas em pedra. Pergunte a ele que tudo sabe. Por que eu, uma árvore tão frondosa, tão grande, verde, por que eu não dou frutos? Voltarei com a resposta. A velha montou em seu cavalo e... partiu. Cavalgou. Por até que chegou à Casa do Sol. Quem a recebeu foi outra velha. A velha mãe do sol. A velha maga contou para a velha mãe do sol todos os seus anseios, que precisava da cura para seus filhos, que precisava da resposta para o rio, da resposta para a árvore. A velha mãe do sol disse que o sol não gostava muito de visitas e de estranhos em casa. Disse para ela se esconder, que ela daria um jeito. Escondeu a velha maga e logo seu filho sol foi aparecendo, estragando tudo por onde vinha. Sinto o cheiro de sangue real. Quem é? Sinto
O sol sentou e começou a comer. Meu filho, por que um rio tão largo, que serpenteia por vales tão verdejantes, por que ele não tem peixe, hein? Ah! É porque ele nunca matou gente! E o sol continuou comendo. Meu filho, por que uma árvore tão grande, tão copada, por que ela nunca deu frutos, hein? É porque tem um baú com moedas de ouro enterrado sobre suas raízes. E o sol continuou comendo. Meu filho, como é que a gente consegue a cura para crianças que foram viradas em pedra, hein? Minha mãe! Por que todas essas perguntas hoje? É que eu fico aqui tão sozinha, fico pensando nessas bobagens, minha mãe! É só pegar um bocado de comida da minha boca e colocar sobre as crianças, que o encanto se quebrará. E o sol continua comendo. Meu filho, uma poeirinha na sua comida, tava sujo, E a velha mãe do sol guardou aquele bocadinho de comida, e o sol continuou comendo. Daí a pouco, meu filho, um fiapinho de cabelo na sua comida, que coisa. E o sol continuou comendo. Daí a pouco, minha mãe! Esse teu de comer hoje tá muito porco. Eu não quero mais. E o sol foi dormir. No dia seguinte acordou cedinho e saiu para trabalhar. A velha mãe do sol chamou a velha maga, deu para ela uns bocadinhos de comida, disse as respostas. A velha maga agradeceu a velha mãe do sol, montou no seu cavalo e partiu. Cavalgou. Chegou em frente à árvore e começou a cavar, e tirou de dentro da terra um imenso baú cheio de moedas de ouro. E a árvore começou a crescer, seus galhos começaram a brotar uma porção de frutos. E os galhos ficaram tão pesados que até arriaram até o chão de tanta fruta. A velha pegou algumas frutas, colocou no seu embornal, despediu-se e foi embora. Cavalgou. Até que chegou ao rio, mas seguiu o caminho. E o rio gritou: ei! Você não trouxe a minha resposta? Eu trouxe! Já vou te dar! E aí ela se afastou mais um bocadinho do rio. Quando ela estava bem longe, ela gritou: é porque você nunca matou gente! E o rio, minha gente, começou a transbordar. Quase pegou a velha, mas ela escapou e o rio encheu. Matou gente, mas encheu de peixe. E a velha foi-se embora. Cavalgou. Até que chegou à praça central. Pegou os bocados de comida, colocou na cabeça da sua filha e do seu filho, e eles viraram crianças de novo. Colocou os dois na sua garupa, voltaram para casa. E naquela noite, a velha, abraçada a seu filho e sua filha, depois de acender suas lamparinas de óleo, ficaram ali ela, a menina e o menino, olhando as suas belas paisagens no seu pequeno palacete. Mas a notícia de fato tão estranho chegou aos ouvidos do rei, que quis conhecer a velha e as crianças e convidou-os para um almoço. Mas a velha, que era adivinha, já previu tudo o que ia acontecer e preparou o filho e a filha
para o que iria acontecer, dizendo como eles deveriam comportar, o que eles deveriam dizer e o que eles deveriam fazer. Colocou o chapéu na cabeça de cada um, deu a mão e lá se foram. Quando passaram pela entrada do palácio e passaram pela rainha enterrada, as crianças deram as mãos para a rainha, beijaram suas mãos, beijaram a testa e disseram para o guarda que só entrariam se ela fosse desenterrada e sentasse à mesa com a menina e com o menino e com a velha. O guarda levou a mensagem para o rei, que, como estava curioso para saber daquela história, falou que naquele dia podia, que desenterrassem a rainha. E ela saiu, coitada, imunda, em frangalhos, debilitada. Sentou-se à mesa e quando o almoço foi servido, a menina e o menino empurraram, conforme a velha tinha avisado, seu prato para a rainha. E conforme também a velha tinha previsto, as cunhadas, as irmãs dela, tripudiaram. Como é que uma mulher esquelética dessa magrela vai conseguir comer 3 pratos de comida? Só se na barriga dela tiver um monstro. E as crianças? Pois se na barriga dela coube uma coroada e um coroado, é claro que vão caber 3 pratos de comida. Quando o rei ouviu aquilo, ficou estupefacto. As tias ficaram desesperadas. A rainha ficou feliz da vida. O rei, é claro, mandou punir as mulheres exemplarmente. Mandou que a rainha fosse levada para tomar um banho e vestir as roupas reais que agora lhe cabiam e convidou sua filha e seu filho para morarem com ele no palácio. Esqueceu da velha, claro. E agora, eu acho que a nossa história pode acabar? Sim. Não. Por que você acha que não? Porque não teve um final pra ver. Não teve um final pra velha e eu acho que também não teve um final pra esse rei, né, gente? Quando o povo soube daquilo, do que o rei tinha feito, o povo não aguentou. O povo se rebelou, fez uma revolta. Depois aquele rei, ele foi colocado no calabouço do castelo. A rainha foi alçada ao trono, tendo a velha como primeira-ministra. Elegeram um conselho popular. E a partir daquele dia, aí sim o governo, aquele reino foi governado pela rainha, pela velha, pelo conselho popular. E a partir dali aquele reino foi próspero e feliz por muitos e muitos anos. E agora sim, nossa história pode acabar. Você não vem aqui nessa roda nem queira bem. Eu tenho quem me queira bem. Eu tenho a Kelly para ser meu bem. Ó Verana Lu, você não vem aqui nessa roda quem me queira bem. Eu tenho quem me queira bem. Eu tenho a Kelly para ser meu bem. E agora, pra gente terminar essa roda de histórias, esse rever histórias, a gente vai contar uma história sobre festa. Oh! É. Todo mundo aqui foi convidado para uma festa, não foi? Então, só que essa festa da história, ela não dava para acontecer aqui. Não. Era uma festa que estava para acontecer lá no céu. E claro que para si era uma festa como esta, lá nas alturas, era necessário saber o quê? Fazer o quê? Voar. Voar, sim. Portanto, somente os pássaros poderiam participar. Sim, somente os pássaros. Mas quando o sapo, que morava ali na beira da lagoa, ficou sabendo da tal festa, o sapo pensou que não queria perder a oportunidade de comer, de beber, de dançar, de namorar. Por nada desse mundo. Ainda mais quando ele ficou sabendo de um tal boato, que animal que se rasteja jamais se pode dar ao luxo de voar.
achou aquilo um desaforo e pensou, pois é agora mesmo que eu vou nessa festa. Ah, e vocês vão ver que eu vou animar essa festa. Mas peraí, como que o sapo vai? Se o sapo não sabe Ele pular? vai se esconder no violão do... Boa ideia! Boa ideia, ele pensou. Boa ideia. E o sapo, ele ficou ali só esperando o urubu passar na frente da casa dele. O urubu estava ali passando distraído já se preparando para ir para a festa, que ele ia ser o tocador da festa. Ele estava ali andando distraído quando de repente levou um tropicão. Levou um tropicão e o sapo se escondeu sorrateiramente, sem ninguém perceber, dentro da viola do urubu. O urubu nada percebeu. Colocou a viola nas costas, se é que o urubu tem costas, e voou! E chegou lá no céu, largou a viola no canto e foi falar com a passarada, cumprimentar todo mundo, enquanto o urubu estava lá distraído só para aproveitar, ó, saiu de dentro da viola e se escondeu embaixo da mesa de doces. O urubu viu que estava todo mundo animado, que queria logo que o baile começasse, pegou sua viola e o baile começou. Muito mais animada com a presença do sapo. E ele animou todo mundo, a passarada adorou, só que ninguém sabia como é que ele tinha ido parar lá de cima, né? E o dia amanheceu. Pois quando o dia amanheceu, o urubu, que tinha tocado a noite todinha, estava em frangalhos, né? Queria mais era voltar pra cá, sabe o quê? Tava com sono. Aí o que ele fez? Deixou de lado a viola, foi se despedir da passarada, e quando ele deixou de lado a viola, o que o sapo fez, minha gente? Entrou dentro de volta, entrou na viola. Só que não era só o urubu que tava com sono, como você falou, não. Quem tava com sono? Ele entrou na viola e dormiu, arranjou um cantinho, se acocorou ali assim, ó, e ó, dormiu. Não, sorte que ele não roncava, senão nem ia sair lá do salão, né, no céu. Ele dormiu, não roncou. O urubu pegou a sua viola, ela estava mais pesada, ele estava tão cansado que achou que o peso da viola era o peso do cansaço. Aí pegou a viola, pôs nas suas costas e foi voando, voando de volta. Só que no meio do caminho bateu um vento e o urubu, ó, deu uma desequilibrada. No que ele desequilibrou, o sapo saiu
com os olhos regalados. E o urubu, né, falou, pois foi assim que você foi pra festa do céu. E a viola caiu na prega. Pois não é assim que você vai voltar. Pegou a viola, foi virando a viola. Virou, e... bateu. Eita, foi assim não. Não, foi assim não. Caiu. Como me contaram, eu vou contar pra vocês, tá? Foi assim, ó. O urubu viu uma pedrona embaixo. Aí ele queria se vingar do sapo, certo? Pegou a viola, foi virando a viola assim. Aí o sapo, tremilicando, firmou a voz e disse: ei, compadre urubu, vai me tacar aí nessa pedra? Ih, não tem problema não. O meu couro é assim, é molinho. Eu vou bater elástico. Eu vou bater nessa pedra e vou pular. Vou bater, vou pular, vou bater, vou pular. O urubu voltou a viola. Falou: o quê? Não quero que você brinque lá embaixo, não. Ah, eu quero que você arrebente no chão. Voltou com a viola nas costas. E foi voando. Até que ele viu um espinheiro. Espinheiro era bom, né? Pegou a viola, foi virando a viola assim, o sapo tremilicando até que ele pensou, firmou a voz e disse: ei, compadre urubu, vai me tacar aí nesse espinheiro? Espinheiro faz cosquinha, meu filho. Tá aqui mesmo, tô querendo uma cosquinha pra ver se eu acordo. O urubu falou: então no espinheiro que eu vou te tacar não. Continuou voando. E aí passou por cima de uma lagoa. Quando viu a lagoa, o urubu já ia passando, né, pela lagoa. Mas aí o sapo começou a tremelicar dentro da viola. Tremelicar. E o urubu viu o compadre, sabe? Porque você tá tremelicando desse jeito. Não, compadre urubu, volta lá pra pedra, me taca na pedra. Volta pro espinheiro, me taca no espinheiro. Mas não me joga na lagoa, não. Joga na lagoa, Aí o urubu, querendo se vingar do sapo, né? Tava cansado, não pensou direito. Pegou a viola, virou a viola com tudo. Não deu nem chance do sapo falar nada. E o sapo foi cair. Eu sei. Tinha mesmo uma pedra no meio do lago. O sapo se esborrachou lá, quebrou a coluna. É por isso que o sapo anda todo acachapado, assim, todo esparramado no chão. Olha, eu concordo com a Ana Lu. Eu concordo, porque eu também concordo com ele também, porque quando o urubu viu o sapo, e aí o sapo foi despencando, lá de cima e foi falando: socorro! E assim, os olhos do sapo ficaram esbugalhados e a boca grande e o corpo todo achatado, todo amassado, cheio de dobras e de manchas. Não foi assim que me contaram. Não é assim que eu vou contar. Não, sabe o que aconteceu? Olha só, é que eu sei assim. Nessa lagoa não tinha pedra nenhuma no meio. Não. O sapo foi cair, pode ter ficado com a boca aberta assim. Ele odeia o pé. Mas ele foi caindo. Ele caiu, foi na água, minha gente. E tipo na água, mergulhou. O urubu ficou lá, né? Só pra ter certeza que ele tinha se vingado. E o sapo foi mergulhando. Do mesmo jeito que mergulhou, foi voltando. Botou a cabeça pra fora e pôs-se a cantar. Eu sou o bicho da goleirete, peguei direitinho. 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 E assim foi. Eu sei, vocês sabem também que sapo continua gostando de festar. E festa na terra, festa no céu, festa em todo lugar. Festa até no brejo lá do sítio onde eu moro. Porque toda vez que eu vou dormir, viu, seu Luciano? Toda vez que eu vou dormir lá no meu sítio, eu ouço